Queridos, graça e superabundante paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Estamos abrindo hoje a Semana em Foco da MCM, que é a Organização das Mulheres na nossa igreja, Mulheres Cristãs em Missão. Será uma semana cheia de atividades para as mulheres e o culto de hoje é a abertura dessa semana. Você, homem, não se sinta de modo algum excluído. Você será ricamente abençoado, tanto quanto as mulheres, embora o nosso foco seja elas. Vamos orar abrindo este momento de culto. Pai querido, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o culto prestado a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo seja sobre a vida de cada irmão, cada família, neste momento de celebração de culto ao nosso Deus. Queridos, vamos dar continuidade à nossa campanha de missões estaduais, celebrando a glória do Reino de Deus no Pará. E hoje temos mais um momento missionário muito especial, a PIB do Pará, fazendo missões por todo o Pará. E agora a nossa congregação, ali no Marajó, com o querido casal, pastor Jorge e a missionária Rose Bastos, levando do Evangelho de Cristo ali no Jubim. Vamos precisar dar o sustento para os nossos missionários. Nos vários campos do Pará, os missionários estão trabalhando. Meus amados irmãos, precisamos orar e precisamos ofertar. De que forma? Aqui estão as nossas contas, aqui está o celular, o contato para você fazer o seu depósito e enviar o seu comprovante. E computando essas ofertas, em nome de Jesus, nós vamos alcançar, vamos ultrapassar o nosso alvo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ver o vídeo agora ali do Jubim. Que Deus os abençoe. Ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Vamos ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino.
queremos falar com você hoje sobre educação cristã missionária. A União Feminina Missionária Batista do Brasil é um órgão da Convenção Batista Brasileira que viabiliza a educação cristã missionária de mulheres, meninas e crianças em todo o Brasil há 112 anos. O trabalho da instituição visa a formação de discípulos para a expansão do Reino de Deus. A União Feminina valoriza a educação cristã missionária não apenas na igreja local. Sendo assim, ela se empenha em preparar vocacionados por meio de suas casas de ensino, o Centro Integrado de Educação e Missões, no Rio de Janeiro, e o Seminário de Educação Cristã no Recife. É por isso que a UFMBB promove a campanha de educação cristã missionária e incentiva a participação das igrejas de todo o Brasil. E por que fazemos isso? O SEC e o CIEM têm concentrado esforços na formação de vocacionados. Nossos alunos saem aptos para servirem na igreja local, no campo missionário e no Ministério Social Cristão, em ambiente local e transcultural, no Brasil e no mundo. Além do ensino presencial, as instituições investem na educação à distância. Temos hoje em funcionamento 14 polos em diversas regiões do país, com alunos até mesmo na Itália e em Portugal. Já estamos planejando mais 2 polos, um localizado na cidade de Rio das Ostras, região dos Lagos do Rio de Janeiro, e outro em Porto Alegre, a bela capital do Rio Grande do Sul. Não importa onde você está, a UFMBB e suas casas de ensino chegam até você. E você sabe como a sua oferta chega até a UFMBB e é destinada ao preparo de vocacionados? Quando você oferta em sua igreja, esses recursos são enviados à União Feminina do seu estado. Depois disso, cada campo encaminha o total arrecadado ao UFMBB. A União Feminina Missionária Batista do Brasil divide a sua oferta entre CIEM e SEC. CIEM e SEC investem em bolsas de estudos, desconto em mensalidades, manutenção dos prédios, EAD e a capacitação de professores e equipes de trabalho. O seu investimento expande o reino de Deus através da igreja local, na sociedade com projetos sociais e educacionais e no campo missionário no Brasil e no mundo. Venha fazer parte da formação de vocacionados. Invista em educação cristã missionária. É muito fácil participar. Você pode direcionar o seu celular para o QR Code que aparece na tela ou pode ainda acessar o link. Você será direcionado ao nosso site e poderá fazer a sua contribuição através de cartão de crédito, boleto ou depósito bancário. E é claro, você também pode fazer um depósito diretamente em nossa conta, mas não se esqueça, nos envie o comprovante do depósito. Participe e invista no preparo de vocacionados. Envie sua oferta, envie vocacionados. O CIEM e o SEC esperam por você. Queridos, este é o momento de dedicarmos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Como todo ano fazemos, como tradicionalmente fazemos, as ofertas levantadas neste domingo têm o propósito de abençoar as nossas casas de educação missionária, SEC-CIEM. Então, você pode contribuir desta forma para a manutenção do treinamento missionário da Convenção Batista Brasileira. Também os seus dízimos, obviamente, irão para a igreja. É um momento que você pode participar, vendo os dados abaixo como praxe. Vamos orar agradecendo este momento. Obrigado, Pai, pelas mãos generosas que ofertam ao Senhor. Multiplica grandemente
por 30, 60, 90 as ofertas doadas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Igreja do Senhor, graça e paz. Hoje iniciamos a Semana de Educação Cristã Missionária em Foco, promovida pela organização Mulher Cristã em Missão da PIB. O nosso tema é Acalma Minha Alma e a nossa divisa está em Salmos 94:19, onde Davi declara: quando a ansiedade já dominava no íntimo, o teu consolo trouxe o alívio à minha alma. Sejam todos muito bem-vindos nesta celebração de abertura da nossa Semana em Foco. É muito bom saber que mesmo estando longe, nós podemos estar pertinho glorificando o nosso Deus. Por isso te convido a orar comigo agora. Senhor nosso Deus e Pai, que privilégio poder te cultuar, louvar e adorar o teu nome. Como é bom saber que temos um Deus que tem controle de todas as coisas, que é soberano, criador, sustentador de tudo. Como é bom termos a certeza de que nada e de que ninguém pode nos separar do teu amor. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos essa semana em foco que se inicia hoje. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos fortaleça como mulheres cristãs que somos, Pai. Nos dê paciência, sabedoria e que em tudo possamos glorificar o teu nome, nos encoraje em nome de Jesus, Pai. Já te agradecemos por tudo, Senhor. Glórias te damos em nome de Jesus. Amém. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então
difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará. Se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, tua mão me levantará. Se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso sentir, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se me depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Hoje pela manhã teremos como palestrante a nossa irmã missionária Bettina Heiker, casada com o nosso amado pastor Davi Heiker. Bettina é mestre em teologia, pós-graduada em missiologia e teve uma vivência enriquecedora como missionária no sertão paraibano e em João Pessoa por um período de 4 anos. Hoje, Bettina nos levará a refletir sobre a seguinte pergunta: será que eu estou sendo castigada por Deus? Que Deus abençoe a sua palavra. Bom dia, meus amados irmãos, amada igreja. Hoje nós iremos refletir, conversar um pouco sobre a pergunta: será que estou sendo castigado por Deus? É relativamente comum nos fazermos essa pergunta quando passamos por dias difíceis. Talvez você já tenha se feito essa pergunta, ou então uma pessoa lhe fez essa pergunta e você não sabia muito bem o que responder. Quando nós fazemos essa pergunta, geralmente existe alguma outra pergunta por trás. Por exemplo, será que Deus está me punindo por causa daquele pecado que eu cometi no passado? Nestas ocasiões, geralmente estamos lembrando de um pecado específico que consideramos muito grave e que não estamos bem certos se de fato Deus já nos perdoou. Em outras situações, fazemos essa pergunta devido a algum pecado em nossa vida, mas não estamos bem certos de qual pecado está sendo punido. Talvez algum pecado inconsciente. Então, logo começamos a pedir perdão por todos os nossos pecados, com medo de que estamos sendo castigados por Deus. Bem, este é um assunto bem complexo
e eu não pretendo exauri-lo nesta mensagem, mas vale a pena fazermos algumas reflexões. Me parece que a pergunta, será que estou sendo castigado por Deus, tem sua origem em crenças populares e não está pautado numa compreensão bíblica a respeito do assunto. Eu vou explicar melhor com um exemplo. Livros na área de antropologia missionária explicam que os povos indígenas que ainda não foram alcançados pelo Evangelho vivem com medo de serem amaldiçoados ou castigados pelos espíritos. Eles acreditam que precisam cumprir diversos rituais a fim de apaziguar a ira dos espíritos. Mas, se eles não cumprirem o ritual de forma correta, ou se eles fizerem algo e ofenderem aos espíritos, eles correm risco de serem castigados. Então, quando alguém adoece ou acontece alguma tragédia, eles entendem que estão sendo castigados pelo espírito. O problema, um dos problemas, é que eles não têm nenhum manual que lhes explique, que lhes ensine o que de fato os espíritos esperam deles. Consequentemente, agradar aos espíritos é uma tarefa tentativa, baseada na experiência dos antepassados. Medo e insegurança fazem parte do cotidiano destas pessoas. Quando os portugueses e mais tarde outros imigrantes chegaram ao Brasil, ocorreu a miscigenação, a mistura das raças. Ocorreu também uma mistura das religiões, conhecida tecnicamente pela palavra sincretismo. No Brasil, o sincretismo se deu da seguinte forma: a religião oficial é a católica, mas as crenças do povo indígena não morreram. Elas apenas ganharam uma roupagem diferente. Então ganharam uma capa católica, mas as crenças indígenas permaneceram. Mais tarde ganharam também uma capa evangélica. E assim surge o que é conhecido por religião popular, a religião do povo. É claro que essa é uma descrição bastante simplista e generalizada, mas não é difícil observarmos a sua pertinência. Quando estamos sendo castigados por Deus, quando sentimos que estamos sendo castigados por Deus, me parece que este sentimento tem alguma relação com a influência que recebemos dessa religiosidade popular. Porque o ensinamento bíblico não nos leva a fazer o seguinte questionamento: será que eu estou sendo castigado por Deus? A abordagem bíblica ela é diferente. Vamos então refletir sobre o que a Bíblia diz. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles sabiam que haviam violado uma ordem clara de Deus. Isso fica evidente no diálogo de Deus com o casal logo depois de terem comido do fruto proibido. Acompanhe comigo a leitura de Gênesis 3, versos 11 a 13. Gênesis 3, versos 11 a 13. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Perceba que nenhum dos dois disse algo do tipo: eu não sabia que não podia comer daquela árvore, ou eu me confundi. Não, ambos sabiam que violaram o mandamento de Deus. Assim, quando foram castigados por Deus, eles não tinham razão nenhuma para fazerem a pergunta:
Será que estou sendo castigado por Deus? Era óbvio, eles sabiam que estavam sendo castigados, punidos pelo seu pecado. Seguindo um pouco mais adiante no Antigo Testamento, quando Deus formou o povo de Israel, deu a eles os 10 mandamentos, que nós podemos ler em Êxodo 20, e muitas outras leis que podem ser lidas no Pentateuco. Além de lhes dar orientações claras sobre o tipo de vida que esperava do seu povo, Deus também foi muito claro com relação às consequências da obediência e da desobediência. Um texto clássico nesse sentido é o de Deuteronômio 28. Para fazer o povo lembrar da sua lei, Deus estabeleceu rituais cheios de significados, como também deu sacerdotes e profetas para ensinar ao povo e adverti-los caso estivessem se desviando da vontade de Deus. Assim, quando o povo de Israel pecava e consequentemente sofria algum castigo da parte de Deus, como derrotas em guerras ou então uma seca, ninguém fazia a pergunta: será que estou sendo castigado por Deus? Mas o que foi que nós fizemos que pode ter desagradado a Deus? O povo sabia muito bem que havia se rebelado contra Deus e que estavam sendo punidos pelos seus muitos pecados. Temos inúmeros exemplos a respeito disso no decorrer do Antigo Testamento. E um deles se encontra em Juízes capítulo 10, a partir do verso 6. Juízes capítulo 10, a partir do verso 6. Eu vou ler aqui. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins. Verso 7. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus. Agora verso 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Fica claro que os israelitas sabiam a razão pela qual estavam sendo castigados por Deus. Eu quero parar um pouquinho e destacar 2 lições que nós podemos aprender até aqui. A primeira: enquanto muitas pessoas viviam e continuam vivendo nos dias de hoje, tentando agradar a um ser superior, sem saber bem o que seu Deus espera deles, nós, como o povo do Deus verdadeiro, temos a Bíblia. A Bíblia é muito clara quanto ao padrão de vida que Deus espera de nós. Em sua palavra, recebemos claras orientações quanto ao padrão de vida que Deus quer que a gente tenha. Nós sabemos o que é certo e errado. Isso é uma bênção. Isso nos dá muita segurança. Por isso, os salmistas dizem: quanto amo a tua lei. Salmo 119, verso 97. Para ser sincera, eu nunca entendia como os salmistas conseguiam se deliciar na lei de Deus. Pois quando eu leio aqueles textos de Levítico, Números e Deuteronômio, cheio de leis e mandamentos, eu fico entediada. Como pode alguém amar a lei e se deliciar nela? Pois o povo de Israel se deliciava na lei de Deus porque a lei lhes deu uma tremenda vantagem em relação aos outros povos. Estes povos apenas tentam agradar aos deuses, mas não sabem se de fato os agradam. Já o Deus de Israel revelou sua vontade ao povo e deixou claro o que esperava deles. Por isso eles se deliciavam na lei de Deus.
Saber o que Deus espera de nós também é uma bênção para nossas vidas. A outra lição que podemos aprender é que a correção de Deus é clara e específica. Quando Adão e Eva foram severamente repreendidos por Deus, eles sabiam qual era o pecado que Deus estava reprovando. Assim também aconteceu com o povo de Israel. Ou seja, Deus não nos coloca em situações de sofrimento para nos ver agonizando na tentativa de descobrirmos onde estamos pecando. Eu quero repetir essa frase. Ela é importante para a tua vida. Deus não nos coloca em situações de sofrimento para nos ver agonizando na tentativa de descobrirmos onde estamos pecando. Se Deus tem alguma área em tua vida que Ele quer tratar e você sinceramente está disposto para se arrepender e confessar os seus pecados, Deus se encarrega de nos mostrar qual é o pecado e qual é a área que Ele quer tratar. O Senhor nos convence do nosso pecado de uma forma gentil, mas muito firme. A correção de Deus, ela é clara e específica. Isso é uma bênção. Então, até o momento, nós refletimos sobre como se dava o castigo de Deus no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento nos traz uma excelente notícia para todos nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Todos os nossos pecados foram castigados em Jesus. Veja o que diz Romanos 4, verso 25. Diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue. Então, quando o texto diz que Jesus foi entregue por nossos pecados, quer dizer que Ele assumiu sobre si os nossos delitos e recebeu o castigo que era nosso. Um outro texto esclarecedor está em Gálatas 3, verso 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, o nosso pecado, ele traz maldição sobre a nossa vida. Mas Jesus tornou-se maldito no meu e no teu lugar. Isaías já havia profetizado séculos antes de Jesus ser crucificado. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos saradas, ou sarados. Então, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, diante destes versículos, faz sentido nós nos perguntarmos: será que Deus está me punindo por causa daquele grave pecado que cometi no passado? Não, não faz sentido. Desde que fomos convertidos a Cristo, todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus e a santidade dele foi lançada sobre nós. É importante destacarmos que Jesus morreu por todos os nossos pecados, os passados, os presentes e os futuros. Os pecados dos quais somos conscientes e também os pecados que nós não temos consciência. Todos os nossos pecados foram castigados em Jesus. Não é exatamente isso que nós cantamos naquele lindo hino que diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Que notícia maravilhosa é a mensagem do Evangelho. Se você, como cristão, está passando por alguma dificuldade e tem se perguntado se Deus está te castigando porque os teus pecados são grandes demais,
para serem simplesmente perdoados por Deus, saiba que este pensamento não vem do Senhor. Todos os teus pecados já foram castigados em Jesus. Já a situação dos ímpios, daqueles que não se arrependem dos seus pecados e não confiam em Jesus Cristo, é muito mais complicada. De forma resumida, eu gostaria de mencionar 2 pontos a respeito deles. Em primeiro lugar, temos que destacar que o castigo derradeiro para o pecador não arrependido é a segunda morte, é o inferno, uma vida eterna separada de Deus, com muita agonia e sofrimento sem fim. Lemos a respeito disso em Apocalipse 14, verso 11. Diz assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca de seu nome. Então, esse é o castigo para todo aquele que não se arrepende dos seus pecados, que não aceita o sacrifício de Jesus feito em seu lugar. Em segundo lugar, temos que lembrar que enquanto Jesus não voltar, há esperança para os não cristãos. Eles podem até sofrer castigos da parte de Deus pelos seus pecados. Mas muitas vezes Deus usa este castigo para levar o pecador ao arrependimento e salvá-lo do castigo que é muito pior, no caso o inferno. Não é sobre isso que nós lemos na parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15? O pai permitiu que o filho mais novo saísse de casa, sofresse as consequências de suas escolhas erradas. Mas foi exatamente no fundo do poço que o filho caiu em si e voltou arrependido aos braços do pai. Nós poderíamos continuar refletindo sobre a forma de Deus lidar com os não cristãos, pois existem vários princípios e casos a serem analisados. Mas o nosso foco hoje é você, que já foi perdoado por Jesus e faz parte do povo salvo pelo sangue de Jesus. Pelo ensino do Novo Testamento, Deus perdoa todos os nossos pecados em Cristo. E por causa de Jesus, nós somos considerados santos diante de Deus. Por outro lado, enquanto estamos do lado de cá do céu, nós, apesar de sermos considerados santos, estamos num processo de santificação. Apesar de salvos, continuamos lutando contra o pecado que habita em nós. E sejamos sinceros, nós nem sempre somos tão dedicados nessa luta. Nós relaxamos, tentamos justificar ou explicar nosso pecado, torná-lo menos grave. Pensamos coisas do tipo: afinal, quem nunca sentiu inveja? Quem nunca se irou? Quem nunca andou ansioso? Eu nasci assim, eu sou assim. Que mal tem fofocar um pouquinho? Que mal tem assistir uma série com cenas inapropriadas? E lá vamos nós, cada vez mais conformados com os pecadinhos que ainda habitam em nosso coração. Mas Deus não se conforma com o pecado no coração dos seus filhos. E assim, Ele gentilmente nos leva a situações difíceis, a fim de nos purificar e santificar. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, verso 5. Acaso
vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Agora para o verso 9. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, do nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Voltando à pergunta que estamos tentando responder nessa mensagem: será que Deus está me castigando? Eu diria que nós temos mais de uma resposta para essa pergunta, porque a pergunta pode ter sentidos diferentes. Se você se faz essa pergunta com o sentimento de que Deus está te castigando por algum pecado grave que você cometeu e pelo qual você já se arrependeu, a resposta é não. Deus não está te castigando por causa dos pecados passados, porque em Jesus todos os teus pecados, mesmo aquele pecado grave, já foi castigado. Descanse no perdão incondicional de Jesus. Mas talvez você se faça essa pergunta pensando que Deus está castigando algum pecado na sua vida do qual você não é consciente, você não sabe bem qual é o pecado que está sendo castigado por Deus. Por mais que você tente discernir em que área você está desagradando a Deus, você pede para o Senhor sondar o seu coração, você quer se arrepender de todos os seus pecados, nenhum pecado específico lhe vem à mente para ser a causa daquele castigo. Mesmo assim, você está assustado, achando que Deus está te castigando por alguma razão desconhecida. A resposta para você também é não. Deus não derrama ira sobre a nossa vida de forma vingativa e raivosa. Nós não servimos a um Deus distante e impessoal, que quer devoção dos seus servos sem lhes revelar como podem agradá-lo. Pelo contrário, Deus se revela a nós por meio da sua palavra, mostrando-nos como podemos viver uma vida que agrada a Ele. E quando nós pecamos e precisamos de correção, Ele o faz de forma clara e específica. Quando você se sente culpado sem saber a causa, muitas vezes é o diabo que está te acusando e atormentando. Não dê espaço à voz do diabo. Por fim, quero refletir sobre o último significado ou um outro significado que podemos atribuir à pergunta que intitula esta mensagem: será que estou sendo castigado por Deus? Se com essa pergunta você está querendo saber se Deus está te disciplinando ao permitir determinada situação difícil e querendo te santificar, a resposta é sim. Sim, todo filho de Deus é disciplinado por Ele mesmo de forma amorosa e paciente. Ele nos disciplina porque Ele é o nosso Pai e quer o nosso bem. Toda situação difícil que passamos nesta vida é usada por Deus para nos santificar. Inclusive essa pandemia e todo o sofrimento que ela traz consigo. Se os dias têm sido difíceis para você, saiba que Deus está te disciplinando e isso é um privilégio,
porque Ele só disciplina aqueles que são filhos. Eu tenho sido muito consolada com o texto de Filipenses 1, verso 6, que diz: tenho certeza de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando no meu e no teu coração, completando uma bela obra de santificação em nós. E Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Jesus Cristo. Que Deus fortaleça o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso
Estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero agradecer ao privilégio e responsabilidade de ter compartilhado a mensagem. Eu espero, oro ao Senhor que, de alguma forma, a palavra de Deus tenha falado ao seu coração, acalmado a sua alma e lhe encorajado para essa semana. Amém. Esta é uma semana muito maravilhosa. Por sinal, o mês de junho tem sido um mês abençoadíssimo, riquíssimo, em termos de oportunidade, em termos de opções. Temos sido generosamente abençoados pelo Senhor, com uma fartura aí de alimentação bem distinta desse mês de junho. Eu queria unir meu coração ao teu encerrando este culto. Que o amor de Deus Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, o Senhor, e a consolação do Espírito Santo seja conosco. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.